Olá, eu sou a Luciana Rashiba, estou aqui hoje com os meus colegas Douglas Zampieri e Agma Traina para falar do plano de pesquisa do PIP fase 2 da FAPESP. O que a gente quer é trazer para vocês elementos para realmente ajudar a fazer uma proposta num plano de pesquisa cada vez melhor. E aí eu queria justamente perguntar para vocês qual é a importância desse plano de pesquisa numa proposta que se submete à FAPESP. Ok, obrigada, Luciana, obrigada, Douglas. É um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu considero que é uma das partes principais, né, da proposta, que é o plano de pesquisa. Nós temos um roteiro, assim, bem interessante, que a FAPESP coloca lá no site, com as sessões, com propostas de tamanho, né, para que auxilie realmente vocês a se prepararem para fazer aquela proposta de sucesso que visa a aprovação, que é o que todo mundo quer, né? Mas eu acho que a gente tem alguns pontos que nós precisamos conversar. O primeiro, qual é o objetivo da sua proposta? Qual é a pesquisa? Qual é o tema? O que ela visa realmente resolver? Qual é o problema? Né? A primeira coisa é que muitas vezes as pessoas não conseguem endereçar apropriadamente. Então, eu acho que a gente tem que começar por esse ponto. Tá? O que o Douglas acha sobre isso, Douglas? Bom dia, Luciana, bom dia, Agma, bom dia a todos e a todas. Eu acho, Agma, que o plano de pesquisa ele é uma das principais peças de uma proposta, tá? E, sendo isso, ele deve ser cuidadosamente elaborado, tanto em forma como conteúdo. A primeira coisa que o proponente tem que ter em mente é a quem ele se destina. Ele se destina a profissionais com experiência e capacitação técnica naquela área de conhecimento. Então, ele não pode ser superficial, ele deve ter um encadeamento muito lógico de ideias, não deve ser repetitivo, e a forma, ela também é importante. Quando eu falo na forma, não ter erros ortográficos, não ter erros de concordância verbal, e descrever com propriedade o que você já tinha falado, a metodologia, quais são os desafios tecnológicos existentes, quais são as atividades a serem desenvolvidas, quais são os resultados que são esperados, entre outros aspectos. Para mim, Douglas, parece-me que um dos principais problemas é as pessoas escreverem para si próprias. Então, a gente naturalmente conhece aquilo que nós dominamos, sabemos, e fazemos visando esse mesmo foco. E aí é um grande problema, porque nós estamos escrevendo para que outros entendam, outros avaliem e que outros julguem que aquilo também é pertinente. Né? E eu gosto muito de colocar que a escrita, a proposta, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito direta. Muitas vezes as pessoas ficam fazendo muito preâmbulo e não vão ao ponto principal e não trabalham esse ponto principal, que são, como você falou, né, os desafios científicos tecnológicos que demandam um conhecimento do estado da arte, para que ele possa, então, identificar os gaps, as lacunas que podem ser, então, suplantadas e que serão suplantadas pela proposta que ele está fazendo. E um outro ponto que eu considero, assim, interessante, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é metodologia. Então, a metodologia, que é um dos cernes, né, da proposta, às vezes passa, assim, batido, o pessoal se confunde com as atividades, com o cronograma, que é super importante, porque a gente precisa ter um encadeamento, né, das atividades que serão feitas. E, se você me permitir usar uma analogia que eu acho que é interessante, bom, nós brasileiros, todo mundo gosta de macarrão, espaguete, né? Acho que é algo simples de ser feito, se for bem feito vai ser muito gostoso, se for mal feito não funciona. Então, vamos pensar assim, olha, o que eu preciso para fazer um bom espaguete? Uma panela, água, sal e a massa. Ou seja, são poucos itens de materiais que a gente precisa.
Agora, o como eu vou fazer, ou seja, com o mesmo material, se eu pegar uma panela pequena, pouca água, não aquecê-la apropriadamente, não adicionar a medida certa de sal, e colocar a minha massa lá dentro com água fria, ao final do período de cozimento, eu vou ter o quê? Um espaguete que acho que ninguém vai apreciar. Mas se eu pegar uma panela, colocar uma quantidade de água adequada, né? Se eu salgá-la, como a gente costuma dizer, como água do mar, esperar ferver, acrescentar a massa, olhar lá as instruções de quantos minutos que ela precisa ficar lá e tirar, com certeza ela vai ficar bem. Ou seja, com os mesmos materiais, dependendo da forma ou da técnica, da ferramenta que eu uso, eu vou ter resultados diferentes. Então, a gente pode fazer isso com uma analogia com a metodologia científica mesmo. Eu posso ter materiais ótimos, se eu não souber utilizar as técnicas para melhor retirar ou a informação ou a construção, né, de um produto, eu não vou ter o resultado esperado. Então, a metodologia é fundamental que ela seja bem detalhada, né, detalhada apropriadamente. Pode-se utilizar o quê? Gráficos, diagramas, mas de modo que transmita para o leitor a beleza, né, da proposta que vocês estão preparando. Tá? Legal, Agma. Eu sei que o Douglas acrescenta mais uns pontinhos que tem a ver com a proposta de pesquisa da FAPESP em relação a serviços de terceiros. Só você quer acrescentar, Douglas? Eu gostaria de complementar um pouquinho o que a Agma falou. Assim, uma preocupação que se tem na feitura do plano de pesquisa é deixar muito claro a diferença entre a metodologia, os métodos e as atividades. Tá? Como no exemplo que a Agma mostrou aí da macarronada, eu colocaria ainda um molho, tá? E o parmesão. Já passo a passo. Tá. A metodologia diz respeito ao planejamento de todas as ações e do desenvolvimento do projeto. Os métodos dizem respeito a como se executar cada ação, ou seja, cada atividade que deve ser feita. Tá? Tem uma ferramenta de planejamento estratégico que ajuda muito, que pode ser adaptada quando você vai querer fazer uma metodologia, tá? Que é o chamado 5W2H. O nome vem de 7 perguntas. Tá? Se você responder essas 7 perguntas, você vai conseguir fazer um bom plano de pesquisa. A primeira pergunta é: o que ou quais são os seus objetivos? Tá? Aí, aliás, é interessante depois a gente falar um pouquinho a diferença entre objetivo e resultado. Tá? Isso é uma outra confusão que às vezes as pessoas fazem. Tá? A segunda pergunta é por quê ou quais são os benefícios. A terceira é quem ou qual é a sua equipe, quais são as responsabilidades da sua equipe. A terceira é quanto ou qual o custo, qual é o orçamento necessário. Tá? Como ou quais são as atividades e processos a serem, e, finalmente, quando, que é o cronograma de atividades. Na realidade, uma preocupação que se tem no plano de pesquisa é o cronograma que, às vezes, ele é negligenciado. Tá? O cronograma ele não só deve descrever as atividades, mas ele conter 2 coisas bastante importantes. A primeira delas são métricas de evolução do projeto, o que garante que você tenha uma gestão do projeto em que você consiga enxergar como que seu projeto está evoluindo, aonde estão aqueles gargalos e as incertezas que fazem parte de uma pesquisa. E o segundo, tá, é quais são os entregáveis, qual que é o resultado final que você vai ter que chegar naquele seu plano. Tá? Se você levar em conta, desde pensar como eu faço uma coisa simples como uma macarronada e olhar como é a gestão do seu projeto, você vai fazer um bom plano de pesquisa. Legal, Douglas. Eu tinha comentado os serviços terceiros, que eu lembro que você fala
Falar, não, o queijo ralado, eventualmente a empresa, né, então você não faz o queijo ralado, mas você pode comprar de um terceiro que tenha isso como o seu negócio principal, né, e acho que faz um paralelo bastante interessante com a proposta de pesquisa da FAPESP, né? Sim, eu acho interessante. Vamos olhar o seguinte, quer dizer, existem pessoas que têm uma aptidão de chefe de cozinha e outros, como eu, que a aptidão ela é bastante restrita, tá? Então, quando a gente vai fazer uma macarronada, um chefe de cozinha faz questão de fazer também o seu molho, tá? E que não é o meu caso, tá? Então, um plano de pesquisa de um chefe de cozinha certamente incluiria os ingredientes de um molho, por exemplo, a bolonhesa. Já no meu caso, eu faria a macarronada, mas compraria o molho o molho à bolonhesa, em função de que eu não conseguiria fazer um molho tão saboroso quanto um de boa marca comprado. E você tem toda a razão, Luciana, o queijo ralado, ele não necessariamente é o core da pesquisa que a gente está fazendo, eu posso terceirizá-lo tranquilamente. Legal. Eu queria pedir para vocês agora, para a gente passar, justamente, a Agma falou, né? A FAPESP fornece quais são os pontos e tal de uma proposta. Eu queria fazer com vocês agora uma passada pelos pontos, porque tem algumas outras informações que acho que são bastante relevantes para uma proposta. Acho que parece meio óbvio, mas o título e o resumo, por exemplo, eles têm uma importância, né? Porque é o começo da proposta. Eu queria ver se vocês podiam falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, qual a importância de ter um título adequado e ter um resumo adequado numa proposta de pesquisa? Bom, são os 2 itens iniciais de leitura. Então, eles têm que ser o quê? Atrativos e também que eles transmitam a essência do trabalho, né? Isso já vem junto da própria proposta de título e resumo. Então, muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso e deixam algo assim tão vago que já começa assim não com o pé direito, né, digamos assim, porque ele não deixa a sua proposta atrativa para o leitor. E a gente tem que lembrar que quem vai estar analisando a proposta, ele também tem que ser atraído, ele tem que começar lendo a proposta falando, puxa, mas que legal, que interessante, eu vou utilizar bem esse meu tempo para aprender um pouco mais e conhecer a beleza da proposta que o proponente está apresentando. Então, é muito importante que seja claro, que seja sucinto, que seja direto, mas que seja atrativo, tá? Legal, Agma, obrigada. Douglas, eu queria aproveitar, você já colocou, mas eu queria que você reforçasse a questão dos objetivos e talvez aproveitar e voltar a reforçar a diferença entre objetivos e resultados. O objetivo de um projeto é a meta que se pretende atingir, tá? Que se pretende fazer. Esse é o objetivo do projeto. Já o resultado é aquilo que é o entregável, aquilo que você vai mostrar como resultado da sua pesquisa, tá? Então, eu posso ter objetivos amplos, posso ter objetivos que eles são mais abrangentes, e dentro daquele objetivo mais abrangente, o resultado é aquela ferramenta, é aquele aplicativo, e assim por diante, tá? Na realidade, o título deve sempre mostrar um pouco o objetivo do projeto. Às vezes você tem títulos que mostram tudo, inclusive a metodologia, então são títulos longos, que você fala, bom, não preciso ler mais nada, tudo que porque ele já colocou tudo aqui. E às vezes o título não diz nada, por exemplo, Movie for You. O que é que eu vou esperar ver a partir disso? Então é importante que o objetivo pode ser abrangente, o objetivo pode abordar aspectos diferentes, mas ele não pode ser disperso. Um projeto que tem objetivos dispersos, ele já tem um handicap grande, tá?
Lembrando que no formulário da FAPESP você vai ter um campo no qual você vai colocar quais são os objetivos. Tá? E eles têm que ser correlacionados com aquele resultado esperado do seu projeto. Eu acho que isso é uma das coisas mais, um dos erros, às vezes, que são feitos quando se confunde o objetivo com o resultado que se espera. E aí a gente tem a parte seguinte, que ela fala do estado da arte motivação. O que a FAPESP espera que tenha nessa parte da proposta de pesquisa? O estado da arte, ele serve para a gente, para duas grandes coisas, eu acho. A primeira delas é conhecer o que já foi feito daquela linha do meu objetivo proposto. E também para que a gente possa mostrar as possíveis lacunas existentes que eu me proponho, então, a transpor. Na hora que você mostra que você tem esse conhecimento do estado da arte e das lacunas, você já deu um passo na direção de mostrar quão capacitado você está para desenvolver a proposta, né? E a motivação é quando você coloca que a sua proposta, o seu objetivo, ele tem uma viabilidade, uma necessidade do mercado, tá? Que vai, então, contribuir para o crescimento da empresa, da área. Então, aí você está começando a ganhar o seu leitor, né? O assessor que vai falar, puxa, realmente, isso é uma proposta que tem um valor agregado importante. Então, nós vamos, assim, conquistando, né, o assessor para a proposta que a gente está fazendo. Legal. E nessa parte é que se espera também que tenha uma busca, né, de propriedade intelectual. Não sei se você quer comentar, Douglas, sobre a importância, né, dessa busca também. Na realidade, eu gosto muito mais do jargão bibliografia do que estado da arte. Tá? Vamos lembrar o seguinte, o PIP, o objetivo dele não é o avanço do conhecimento como é dentro de um projeto acadêmico. Ele visa o quê? Criar uma empresa inovadora, um produto inovador, inserir no mercado um produto inovador, ou seja, gerar nota fiscal e posto de trabalhos qualificados. Tá? Nesse sentido, quando eu falo em bibliografia, ela reside no fato de você não reinventar a roda, e como a professora Agma já falou, e você demonstrar que você conhece. Tá? Uma coisa que é importante é que, quando a gente fala nesses temas, eles não são estanques. Por exemplo, muito projeto, a bibliografia, o seu projeto é um projeto interdisciplinar. Então, obviamente, a sua bibliografia ela vai abranger campos diferentes. Se vai abranger campos diferentes, lá em algum lugar no seu projeto, a sua equipe tem que ter competências que abarquem todos os diferentes campos de conhecimento. Tá? A bibliografia serve para duas coisas, para você não reinventar a roda e mostrar que você tem conhecimento. Ela é composta não só de fundo mais acadêmico, mas principalmente do que a gente chama de patentes. Patente é uma fonte de conhecimento, tá? E mostra claramente o que já foi feito e quais as lacunas nas quais você pode inserir o seu projeto. Uma patente é importante, então, por várias razões. A primeira delas, então, é aquela em que te dá o que a gente chama de liberdade de atuação. Será que aquilo que eu estou pensando em fazer eu posso fazer? Não tem nenhuma restrição de patenteária de que não me permita fazer aquilo lá. Segundo, aquilo que eu estou pensando em fazer realmente é uma inovação, nunca ninguém pensou nisso. Tá? Eu acho que esses são os aspectos fundamentais pelos quais você tem uma boa bibliografia. Joia, obrigada, Douglas. Vocês já abordaram metodologia, mas eu queria saber se vocês querem complementar com alguns pontos, eventualmente, que podem ajudar na proposta que está sendo elaborada.
Eu não sei se eu entendi o aspecto da sua pergunta, mas eu acho que nas normas do PIP, tá, tem 2 anexos que norteiam, tá, a submissão. Um deles é o do plano de negócio, que a gente não vai tratar aqui, e o outro é o anexo do qual a gente está tratando aqui. Mas tem 2 itens adicionais que não estão claros, mas que depende depende de como é a submissão. Um deles se você for submeter uma proposta na fase 2 direta, você tem que comprovar aquilo que foi feito na fase 1, tá? E o segundo item é a questão da equipe, que também é colocada, qual que é a equipe, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, então vamos falar sobre a equipe, acho que é um ponto bastante relevante. Vamos aproveitar então o gancho e vamos falar da equipe. Quando a gente pensa em equipe, e os projetos PIP, muitos deles eles são multidisciplinares, a gente pensa nas competências da equipe que supram as necessidades de desenvolvimento da proposta, né? Então, a gente às vezes pensa assim em competência, alguém muito titulado, alguém que já estudou muito, né? Mas na realidade, na pesquisa inovativa, a gente precisa de empreendedores que conheçam a área que eles pretendem atuar. Eles podem ser titulados ou não, né? Eu acho que é algo importante para a gente ressaltar aqui, porque na FAPESP, como é uma financiadora de pesquisa, a gente pensa muito em mestres, doutores, e aí por cima. Para o PIP isso não é necessário, a gente precisa da competência que pode ser demonstrada por desenvolvimentos e por atuações, né, pregressas que ele já fez, e daí vai ser demonstrado através, eu costumo chamar de propaganda do pesquisador, que é a súmula, que para o empreendedor não vai ser uma súmula acadêmica, vai ser uma súmula de desenvolvimentos, de projetos que já foram realizados, podem ter patentes, pode até ter artigos científicos, sim, porque ele pode ter feito parcerias no passado, tá? Mas é importante que ele ressalte as suas competências para aquelas áreas de atuação do projeto, e que as pessoas se complementem entre si, né? Uma coisa que não é muito interessante é termos um projeto de um pesquisador único. Ele precisa ter alguém com quem ele possa discutir, com quem ele possa trabalhar, inclusive bolsistas. A FAPESP apoia também os bolsistas, né, com as bolsas de capacitação tecnológica, que é muito mais do que um funcionário, mas sim um parceiro mesmo de desenvolvimento das pesquisas inovativas que ele vai estar fazendo. Douglas, você quer complementar o que a Agma colocou sobre a equipe? Acho que ela esclareceu muito bem, tá? Eu gostaria de talvez fazer uma análise de uma coisa que não está diretamente ligada, mas qual é a diferença entre você submeter uma proposta fase 1 e uma proposta fase 2 em termos do plano de pesquisa, tá? Porque é pedido quais foram os resultados obtidos na fase 1, tá? Quando você tem uma fase 2, se pressupõe que a empresa ela já tem uma estrutura de PDI, tá? Ela está consolidada em termos materiais e termos humanos, tem uma gestão de negócio e a empresa já começa a garantir a sua sustentabilidade. Trata-se de uma proposta de um nível de maturidade tecnológica maior, tá? E muitas vezes o resultado que se vai obter é um protótipo minimamente viável, tá? Existe 2 modos de se fazer uma fase 2. Um que ela é oriunda de uma fase 1, então ele vem da fase 1, e o outro que é direto fase 2. E nesse caso tem que ter um documento muito importante, tá? Que acaba sendo como se fosse um plano de pesquisa também, que é a justificativa dos resultados
dos resultados obtidos na fase 1. Tá? Se a empresa ela é do meio acadêmico, normalmente essa fase 1, se for uma fase 2 direto, ou é a exploração de uma patente já existente naquela ICT, ou é o seu trabalho de doutorado, ou uma dissertação, por exemplo. Se é uma empresa que não vem do mundo acadêmico, são aquelas pesquisas anteriores que já foram feitas, né? São resultados de pesquisa que, por outros órgãos de fomento ou com recursos próprios, já foram feitos. Tá? E acho que tem uma coisa, né, Douglas, às vezes a gente vê propostas onde a pesquisa, sim, foi feita num doutorado, a pessoa remete ao seu trabalho de doutorado, mas ela não coloca na proposta, o que complica porque fica difícil dos assessores entenderem o que foi feito de verdade, né? É necessário trazer explicitamente, né, o que foi feito, acho que é um ponto bastante relevante. Eu queria aproveitar agora e pedir para vocês falarem sobre a empresa, né? Porque a gente está falando de uma fase 2 e a empresa se espera que ela já esteja constituída de alguma forma, né? E a FAPESP espera, inclusive, que a empresa traga contrapartidas. Então, eu queria pedir para vocês entrarem um pouco mais nesse ponto que faz parte da proposta de pesquisa também. Na fase 1, não raro, lembrando que a FAPESP permite que você submeta uma proposta sem ter empresa constituída. Então, na fase 1, são empresas ainda preliminares, com pequena estrutura, normalmente ocupando um pequeno espaço, uma incubadora, com uma infraestrutura pequena. Para a fase 2, é necessário que a gestão da empresa já esteja presente. É necessário que tenha uma musculatura, a empresa já tenha uma musculatura maior, ela já entenda um pouco melhor do mercado, já exista uma gestão do negócio, alguém tem que tratar do dia a dia da empresa, alguém tem que tratar do cliente e alguém tem que tratar da pesquisa. Uhum. É raro um fase 2 com uma equipe de eu sozinho ter sucesso, porque são várias as ações, as várias atividades que a empresa tem que desempenhar, e isso é necessário em que ela esteja estruturada. Como eu já tinha falado anteriormente, você, do ponto de pesquisa, você tem que ter uma maturidade tecnológica maior, tá? A prova de conceito já foi feita, e quando você tem essa maturidade maior, está chegando já num protótipo minimamente viável, é necessário que você tenha um conhecimento do mercado e que alguém corra atrás do cliente. Uhum. Não sei se a Agma gostaria de complementar alguma coisa. Sim, exatamente, Douglas. E daí, nessa situação que você colocou, a empresa ela já passa a ter a disponibilidade de um núcleo que vai se robustecendo para a parte de pesquisa e inovação, que é isso que a FAPESP, ela motiva, porque nós sabemos que a empresa que investe em pesquisa e inovação, ela tem um potencial de crescimento, de rentabilidade muito mais expressivo do que as que não fazem. Então, nós temos... nós visamos, no fundo, o fortalecimento, né, desse núcleo de pesquisa e inovação das empresas. E, com relação às contrapartidas que a empresa pode ter buscado, ou com relação às outras agências de fomento, ou mesmo com o aporte, né, financeiro de parceiros. Então, quando a gente... coloca os recursos próprios, a gente também olha com mais carinho, né, o trabalho. Então, eu acho que é bastante importante, a FAPESP incentiva muito isso, que haja uma contrapartida, assim, real da empresa à pesquisa que eles estão propondo, né? Legal, gente. Eu queria passar agora, não sei se vocês tiverem mais algum ponto para complementar, que eu queria passar para o orçamento proposto e com justificativas. Eu queria pedir para vocês darem orientações de verdade sobre a questão do orçamento e a importância da justificativa no orçamento proposto. Então, Luciana, eu vejo muitas vezes que para o
o proponente é tão claro que aquele item que ele está solicitando é necessário, que ele não se atenta que ele precisa escrever isso, que ele precisa deixar colocado de um modo convincente que os itens são necessários para uma determinada atividade ou para um certo número de experimentos. Então, muitas vezes, o que a gente recebe é uma quantidade ou itens que, aparentemente, numa leitura fria, não se justificam. Mas não é porque eles realmente não se justificam, é porque eles não foram bem justificados. E é um pecado ali, entre aspas, que a gente vê acontecer muito frequentemente. Então, eu acho que é aquela coisa de quem escreve, olhar por fora, né? Sair um pouquinho e falar, opa, deixa eu ler aqui com os olhos de quem não conhece, tá, a fundo a proposta. Gostaria de complementar, por favor. que, na realidade, é o seguinte, uma proposta, ela é bem feita quando todos os itens são correlacionados entre si. Tá? Então, isso que a Agma falou é muito importante, quer dizer, o orçamento ele tem que refletir as atividades do projeto. Tá? Então, ele tem que ser qualificado e quantificado. Tá? De tal modo que, quando o leitor olhar o cronograma das atividades e olhar o orçamento, ele consegue entender claramente por que é aquela quantidade, qual que era o custo unitário daquela quantidade, e assim por diante. Eu sei que é muito mais confortável eu colocar um valor global, material de consumo, placas eletrônicas, X por tempo, um valor. Tá? Mas isso não diz nada, porque eu não consigo relacionar a quantidade com relação às atividades que foram feitas. E um outro item que eu acho que, não sei se você vai abordar, ou a gente já pode abordar, é com relação ao serviço de terceiros. Tá? Se você me permitir, já posso falar um pouco. Serviços de terceiros é aquilo que não é essencial na pesquisa. Tá? É aquilo que é acessório para que eu possa fazer. Por exemplo, numa placa eletrônica, tá? A empresa, não é o core dela fazer uma placa com qualidade profissional. Ela vai desenhar a placa e alguém que seja capacitado para isso vai fazer aquela placa. Tá? Esse serviço terceiro, primeiro tem que saber qual que é o valor hora, quanto que é o total, qual que foi o critério de escolha daquela empresa, qual que é o portfólio dos clientes daquela empresa. Isso garante, então, que há uma escolha adequada, uma escolha consubstanciada daquele serviço de terceiros. Tá? Lembrando que não pode ser nenhuma empresa com a qual você tenha uma relação pessoal ou uma relação profissional prévia. Vamos aproveitar e passar por outros pontos, então, do próprio orçamento. Acho que uma das coisas importantes também é o plano de atividade das bolsas, né? Então, qual que é uma boa prática na descrição desses planos de atividades? Se você puder responder, Agma. Sim, os planos de atividades, né, que eles são vinculados à proposta, eles têm que ser... eles podem estar atuando em partes específicas, né, do plano geral. Os planos individuais, eles não devem ter sobreposição entre si, ou seja, eu não posso ter 2 bolsistas fazendo a mesma atividade. Eles podem fazer atividades que se complementam, né? Então, nós temos um bolsista fazendo o projeto da entrada de software, nós temos um outro bolsista que gera, então, a parte de computação para a saída, mas nós não podemos ter a mesma atividade. Inclusive, quando nós temos mais do que um bolsista TT, a gente pede para que seja feita uma descrição, que pode ser tipo um diagrama, né, explicando como que as atividades, elas atuam, ou elas se complementam, ou elas são paralelas, né, para que não haja esse tipo de sobreposição. Os planos de bolsas, eles são bem simples, porque a FAPESP, ela fornece um formulário, e vocês vão ver que os campos são pequenos, mas o que a gente precisa também?
qual que é o objetivo, qual que é a metodologia, quais são as atividades, qual que é o cronograma e qual que é a capacitação, né, pretendida para aquele nível de bolsa, que é muito importante para o julgamento também. Legal. E eu queria voltar para um ponto que, aí acho que, Douglas, se você puder falar um pouco sobre material permanente. A gente está numa fase 2, onde se contempla, se pode ter concessão de material permanente, mas tem alguns pontos que acho que a gente poderia chamar atenção sobre esse item do orçamento. Como está na norma, o material permanente na fase 1, ele é só em caráter excepcional e é permitido o material permanente na fase 2. O que é importante entender é o seguinte: o financiamento da FAPESP, tá, com recursos não reembolsáveis, ele é voltado aos insumos de pesquisa, aquilo que é necessário para a pesquisa. Então, o material permanente ele tem que ser inerente às atividades de pesquisa do projeto. Ele não pode e não deve ser um material voltado à infraestrutura da empresa ou à produção. Então, eu reforço aqui que são materiais que são indispensáveis para a consecução, para a execução da pesquisa proposta. E, claro, de novo, tem que ter uma correlação com aquelas atividades que estão sendo desenvolvidas. Tá? Se houver a necessidade de material permanente de maior porte ou material permanente que claramente, embora ele seja de pesquisa, ele vai ter uma grande ociosidade no projeto, aí não se justifica a compra desse material. É necessário se fazer através de serviço de terceiros. Uhum. E até um ponto, né, Douglas, porque o material permanente, ele pertence à FAPESP, ele está com a empresa em regime de comodato. Então, é algo que o proponente ele tem que estar sempre ciente, né, desse fato também. E acho que tem um ponto que nós discutimos recentemente para, se houver um equipamento importado, que a pessoa contemple isso no cronograma, né, para ter o entendimento de que ela olhou também para esses aspectos da gestão do projeto, né. Acho que era uma coisa que a gente discutiu recentemente. Luciana, desculpe, perfeita a sua colocação. Um mau projeto de fase 1 é quando você tem todo o seu material de consumo importado e ele é indispensável já na atividade do primeiro mês. Ele não vai chegar no primeiro mês, ele pode demorar 2, 3, 4, tá? Ou seja, demonstra que não houve uma gestão, não houve uma metodologia pela qual você pensou o seu projeto. Uhum. Gente, acho que dos pontos da proposta, a gente passou por todos. Eu queria saber de vocês se não vale a pena a gente falar um pouco dos equívocos comuns em relação ao plano de pesquisa, para ajudar justamente que a qualidade das propostas venha melhor. Vamos lá? Agma. Bom, a gente até já foi falando um pouquinho, né, aqui no meio, mas o Douglas colocou a primeira, nós temos ali a forma e o conteúdo, né? Então, forma, a gente não espera receber um plano com erros, né, de digitação, com falta de capricho, com a organização falha. E, em termos de conteúdo, muitas vezes eu tinha até usado, já acho que a mesma expressão, que é escrever para si próprio. Sempre pensar que eu estou organizando aquele texto, aquele conteúdo, para que outros possam entender a minha visão daquela proposta. Então, cuidado com essa premissa de escrever para si próprio. Tá? Porque não considere que você é o público, né, ou você é o assessor que vai estar lendo a proposta que está sendo feita. Né? Um erro muito comum é planos de pesquisa muito extensos. Tá? Planos de pesquisa muito extensos que, no final, não mostram o que você vai fazer, fica mostrando o que os outros fizeram. Isso é um erro
formal. O plano de pesquisa é seu, ele tem que evidenciar o que você vai fazer, não o que os outros fizeram. Você tem que comparar o que você pretende fazer com aquilo que já foi feito e demonstrar que há uma inovação ali dentro. Talvez o segundo erro é a adjetivação. Para mostrar que seu projeto é importante, você fala, é um problema complexo de difícil solução. Isso não diz nada. É complexo em relação a quê? E difícil por quê? Tá? Então, quanto menos adjetivar uma linguagem técnica, melhor é. Tá? Não repetir trechos e não voltar com as mesmas ideias em várias partes do plano, e considerar o plano como uma peça única, e não estanque em cada um dos seus itens. Então, isso faz com que a leitura seja fluida, em que haja correlação de cada uma das coisas que você colocou ali dentro, e a leitura se torna agradável. Tá? Se a forma é boa e o conteúdo é bom, você já cativou aquele que leu. Tá? Então, a primeira tendência dele, a menos que tenha erros crassos, tá? Ou erros metodológicos muito importantes, ele vai ter uma boa impressão. Tá? E sempre que a gente tem uma boa impressão de um texto, de uma pesquisa, a tendência é que você faça uma crítica construtiva, uma crítica em que melhore a sua proposta. Não uma crítica em que você vai ler e vai falar assim, puxa vida, eu não tinha pensado nesse aspecto, tá? Quando eu desenvolver a minha pesquisa, eu também vou olhar isso. Então, por isso que é importante forma e conteúdo. E acho que tem uma coisa, principalmente para quem tem origem acadêmica, mas não só isso, menosprezar ou subestimar a parte de negócios, né? Acho que numa fase 2 se espera, sim, que a pessoa olhe para isso com mais atenção, e eu acho que esse é um ponto bastante importante. Sobre a equipe, acho que o Douglas trouxe, o Douglas e a Agma, né, vocês dois trouxeram sobre a importância da equipe, né, de ter as competências complementares, principalmente se o projeto for interdisciplinar. Acho que esse é um ponto muito relevante. E queria ver com vocês se tem mais algum ponto que vocês acham que vale a pena a gente chamar a atenção do pessoal. Eu só queria, Luciana, com relação à parte de equipe, que muitas vezes as pessoas elas têm um círculo de atuação, assim, muitas vezes até meio restrito, mas que eles gostam de contratar assessores muito próximos ou mesmo familiares. E isso não é possível, né? Existe aquilo que a gente chama de conflito de interesses, então nós não podemos ter na equipe como contratados, né, pessoas que tenham um vínculo de parentesco. Logicamente existem casos, por exemplo, um casal, né, eles atuam como pesquisadores associados, não há desembolso, não há contratação, isso pode acontecer, isso é permitido. O que não pode é termos contratação, mesmo como bolsista, tá, de alguém que tenha vínculo familiar. Eu acho que é algo que é importante a gente te lembrar. Está lá nas normas escritas, mas às vezes as pessoas não se atentam a esse ponto. Também. Luciana, Oi, Douglas, pois não. Desculpa, Luciana, eu queria voltar um pouquinho na comercialização. Eu acho que isso é uma coisa que você colocou bastante importante. Tá? Como eu falei anteriormente, como nós já falamos anteriormente, tá? O objetivo do PIP, em última análise, é gerar nota fiscal. Tá? Então, a comercialização, obviamente, é uma coisa importante. Na inovação tecnológica, normalmente você inicia tentando entender a dor do mercado, tá? Para depois vir com a sua solução tecnológica. Os projetos que são egressos, principalmente da academia, eles vêm com uma proposta de solução tecnológica, sem olhar o mercado. Tá? O limite disso é
você dizer o seguinte: puxa vida, o mercado não entendeu a minha solução. Não, não é isso. Você que não entendeu o mercado. Tá? Então, é muito importante que, mesmo tendo a solução tecnológica, você tem que conhecer minimamente o mercado e ver se aquilo vai resolver uma dor do mercado. Diga-se de passagem que a FAPESP tem um programa exatamente para qualificar nesse sentido, chamado PIP Empreendedor, mas como não está no escopo dessa entrevista, por assim dizer, eu não vou entrar em detalhes nele, só colocando que é uma coisa bastante importante e o proponente ele pode, sim, antes de propor o seu PIP, olhar, por exemplo, na página eletrônica do Steve Blank, tá? Que trabalha com Lean Startup, e olhar um pouquinho como que você conhece o mercado antes de começar a fazer uma proposta PIP. Tá ótimo. Queria chamar a atenção para o que a Agma falou. É muito importante ler as normas. A gente está fazendo esse vídeo e uma série de vídeos para apoiar quem quiser fazer uma proposta, mas ler as normas seja do edital ou do próprio programa PIP é muito importante, porque tem uma série de detalhes que realmente a gente acaba não abordando, mas que são essenciais para a submissão de uma proposta. Eu acho que é isso, gente. Abordamos todos os pontos e eu espero que esse vídeo realmente seja muito útil para a gente ter cada vez melhores propostas, planos de pesquisa para o PIP. Muito obrigada. Obrigada a você, Luciana. Luciana, eu queria sintetizar tudo que a gente falou. Lógico, por favor, fica à vontade. Eu acho que, em síntese, o que é um bom projeto? É um projeto ousado e ambicioso. Tá? Ousado no sentido de que os desafios tecnológicos, se suplantados, vão levar a uma inovação disruptiva. Tá? E ambicioso porque ele quer atingir o mercado global. Perfeito, assino embaixo, Douglas. Bom. Obrigada, gente. Acho que agora encerramos com chave de ouro, então. Sem dúvida.